Fala galera, esse aqui foi a estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou criar um novo quadro aqui no canal. Não sei se vai ser um quadro ou não, mas é a história dos Brawlers. E vai ter uma por semana, se der certo. Porque essa não é a minha conta principal no Brawl Stars, né? Que a outra, vocês sabem. Eu fiz uma promessa dizendo que nesse canal não ia gravar na conta principal, então minha conta principal tem 11 mil troféus. Então bora começar, galera, com a história do Mortis, mano. Vocês tipo aí, não é uma história real, nem eu pesquisei nem nada. É inventado junto com comigo e inventada por mim e com os meus amigos, o Felipe, o Márcio e o Igor. Mano, um abraço pra vocês aí. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo. Obrigado pela ajuda. Bora começar a história assim. Tá bom, galera. A história começa assim. Era uma vez um homem chamado Mortis. Ele morava em um cemitério. Ele e a família era muito rica. Morava em um cemitério, numa casa chamada Mortuário dos Mortis, cujo Mortis era o sobrenome dele, né? Depois ele conheceu uma mulher chamada Bruxa Sombria, né? E ele se casou com ela. E não tem aquela coisa que quando uma pessoa se casa com a outra, muda o sobrenome dela. Aí ficou Mortis Bruxa Sombria. E eles tiveram outro filho e quiseram botar o nome do pai no filho. Então eles tiveram um filho chamado Mortis. E o Mortis e uma irmãzinha, só que já fica para a história de outro Brawler. Então bora lá. A família do Mortis era muito rica. O Mortis tinha apenas 2 anos. E eles moravam no cemitério, né? A casa mortuária dos Mortis. Eles eram parentes da família do Frank, né? A família do Frank era os pais do Frank, na verdade, era irmão do pai do Mortis, né? Ou seja, do primeiro Mortis, né? Porque o Mortis tem o nome do pai, segundo essa história aqui que a gente inventou. Então, mano, a família do Mortis, como eu já disse, era uma família muito rica. Moravam numa mansão chamada Mortuária dos Mortis. E eles gostavam muito lá dessa casa, né? Na mansão morava o Mortis, o avô do Mortis, o bisavô do Mortis, que já estava quase morrendo, e o pai do Mortis, né? Claro, que eles são as criaturas da noite. E que o pai do Mortis era a criatura da noite, e quando eles morrerem, ou sei lá, tiverem muito velhos, como o bisavô e o avô do Mortis, eles iriam... Aí o Mortis iria tomar conta do trono deles, né? Um dia apareceu vários morcegos. Mortis tinha apenas 10 anos. Apareceu vários morcegos e o morcego picou o Mortis. Ele ganhou poderes de vampiro, né? Porque ele já era um vampiro, né? Sabe, a família do Mortis é um vampiro. Ai, droga. Então, mano... Aí um dia... Ah, galera, esqueci de explicar um detalhezinho só, mano. Você pode dizer que essa história tá meio ridícula, mas tudo bem. Esqueci um detalhezinho aí. Que o Mortis, o pai do Mortis, na verdade, né? Que o nome dele também era Mortis. Ele, tinha uma cartola e uma pá de cemitério. Aí um dia, os pais do Frank morreram. A família do Mortis, né? Ou seja, o pai do Mortis também ficaram muito tristes. Ficaram tão tristes que o avô e o bisavô do Mortis morreram. Os avós também. Só sobrou os pais do Mortis e o Mortis. Um dia chegou uma zumbi chamada... Um dia chegou um homem, como se fosse um gênio da lâmpada, chamado Eugênio. Ele falou com a família do Mortis dizendo que elas iam ser mortas. Só que a família do Mortis disseram que isso era besteira e que não podia prever nada. E depois eles foram dormir, que o próximo dia seria um dia muito longo. Na hora que eles estavam dormindo, eles foram acordados por um barulho lá
porque desse dia eles não dormiram na mansão mortuária dos mortos. Eles dormiram numa cova. E eles foram, tipo, que no mortuário dos mortos estava... Porque na mortuário dos mortos estava, tipo, tendo o enterro do avô e do bisavô dos mortos. Então, mano, como eu queria tirar esse som dele quando mandou mensagem aqui. A droga, o cara é burro, velho. Fica na moita enquanto a Shelly vai lutar. Ai, mano, quando eu ia parar. O Mortis, tipo... Aí eles acordaram, e quando eles acordaram, eles viram um homem que era um morto-vivo chamado Frank. Eles tentaram lutar contra o Frank porque o Frank estava muito revoltado por seus pais terem morrido. E o Frank vai lá, dá uma marretada neles, né, com aquele martelão que ele tem. Eita, eu tentei trollar. Eita, droga, eu tentei trollar, né? Eu sou burro. E ele foi lá e matou os pais do Mortis. Ele foi lá e matou os pais do Mortis, isso mesmo. Então o Mortis fica muito revoltado, pega a cartola do pai. O Frank foge, também pega a pá de cemitério que ele tinha, né? A famosa pá. E o Mortis vira e o Mortis vira a criatura da noite, que já foi seu pai, já foi seu trisavô, já foi seu tetravô, já foi seu pentavô, já foi seu avô e seu bisavô, mano. E agora chegou a ser ele, a criatura da noite. Então, mano, o Mortis estava muito revoltado por seus pais serem morridos. E eu já disse que ele tinha ganhado o poder desse vampiro, né? Eu já disse isso. Eu sei que eu disse. E o Mortis vai lá, ele altera a memória do Frank, tipo, que tem um poder, altera a memória do Frank e o Frank aceita ele como um amigo. Só que, tipo, o Mortis estavam fazendo muitas coisas com o Frank lá na mortuária do Mortis, e o Frank não tava gostando. Na verdade, o Mortis era um meio riquinho, bem chatinho. Então o Frank foi lá, como a gente viu na animação, antes do Brawl Talk aqui, né? A gente viu que, tipo, a gente viu lá na animação do mortuário do Mortis, antes da situação do Brawl Talk, que tem o Frank lá, ele deu uma marretada no Mortis. Aí ele tentou matar o Mortis, mas na hora que ele tentou matar o Mortis virou um morcego. Aí depois eles começaram que o Mortis podia virar morcego, né? Aí o Mortis vira um morcego e impede que o Frank o ataque. Então, aí depois o Mortis foge. E alguns dias depois ele e o Frank batalham e ele derrota o Frank. Não mata ele, mas derrota. Ele expulsa o Frank da mortuária dos mortos. O Frank também já estava cansado de ficar lá. E, tipo, aí acaba a história, galera. Espero que muitos tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, mano. E essa é uma história inventada, não peguei de canto nenhum, mas vocês sério. É mentira, isso não é história verdadeira não, eu vi a história verdadeira. Isso é uma história inventada pelo parceiro aqui do canal. E tipo, não vai ter, eu disse que ia ter vídeo toda semana, mas pode ser que essas histórias não tenham vídeo toda semana. Pode ser que tenham, sei lá, mais, tipo umas 2 por semana, se der certo, galera. Então isso vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, mano. Deixa eu jogar algum futebolzinho aqui, mano. Pra dar 10 minutos, não, tchau.